Oi, meu nome é Nicole Siqueira. As integrantes do meu grupo são a Juliana Alaminos Alba, a Laila Brantes da Silva, a Mirela Santana da Silva e a Stephanie Gomes dos Santos. E o nosso grupo vai abordar sobre o tema 1 do trabalho, que é a arquitetura de sistemas operacionais. E a gente também vai falar um pouco sobre os sistemas monolíticos, os sistemas de micronúcleo, os sistemas em camadas e também sobre os sistemas híbridos. Para compreender o que é a estrutura de um sistema operacional, primeiro a gente precisa entender o que é o sistema operacional em si e o papel importantíssimo que ele tem de fazer a interação entre o usuário e o hardware do computador. E o sistema operacional ele é basicamente um sistema que gerencia os recursos de um computador, como a CPU, a memória, os dispositivos. É ele que gera a interface de interação com o usuário, é ele que controla a execução dos aplicativos, ou seja, ele é responsável por coordenar e facilitar a utilização de recursos de um sistema computacional. E alguns dos sistemas operacionais mais famosos que eu trouxe de exemplo tá o Microsoft Windows, o Linux e o Mac OS. E assim, por trás da interface existe todo um sistema complexo por trás que realiza todas essas funções. E essa é a arquitetura, ou seja, ela é uma estrutura fundamental do sistema operacional que contém a sua organização interna, seus principais componentes e como eles interagem com o hardware e entre si. Bom, basicamente, sistemas monolíticos são como se todo o sistema operacional, com todas as suas partes, como programas que fazem ele funcionar e os drivers dos seus dispositivos estivessem juntos e misturados em um lugar só. Algumas das vantagens são a sua rapidez. Ele tem a reputação de ser rápido devido à sua menor sobrecarga de comunicação entre os componentes, ou seja, ele não precisa ficar mandando mensagem para lá e para cá entre as partes do sistema toda hora. A sua simplicidade, ele é simples de entender e mexer devido aos componentes estarem no mesmo local. Então, ele é confiável, estável e de fácil controle devido à integração dos componentes. As desvantagens são a escalabilidade. Pode ser difícil de dar conta à medida que o sistema vai crescendo em complexibilidade. E o isolamento de falhas. A partir do momento que tiver uma falha em apenas um dos componentes, isso pode acabar afetando o sistema inteiro. E alguns exemplos que podem ser citados são o Unix e o Windows Me. O sistema híbrido é um modelo que une o microkernel e o monolítico em um único algoritmo. Dessa forma, o núcleo fica responsável somente pela parte crítica do sistema, como gerenciamento de hardware e armazenamento, e o restante é a responsabilidade de aplicativos externos que recebem privilégios extras de acordo com seus acessos. Isso permite uma melhor estabilidade do sistema, pois dessa forma ele pode receber posteriores atualizações sem que prejudique o sistema operacional na estrutura inicial, ou seja, na sua base. Alguns exemplos de sistemas que utilizam essa arquitetura são o Android e o Windows em suas versões atuais, sendo que, pegando o exemplo prático de sistema operacional que utiliza essa arquitetura, nós temos o botão inicial do Windows, sendo que quando você aperta, ele aparece as principais funcionalidades e aplicativos do sistema. A gente pensa que, por ser parte do sistema operacional principal, quem está controlando isso é o núcleo do sistema, sendo que, na verdade, o responsável pelo botão inicial é um aplicativo chamado Windows Shell. E esse aplicativo em si é o responsável por te mostrar tudo que você vê quando você clica no botão. Isso permite que, para adicionar uma atualização no botão ou maiores funcionalidades, você não mexa no restante do sistema. Isso gera um ambiente mais estável para o cliente poder mexer no final. O sistema em camadas é um sistema que se organiza hierarquicamente, com a camada mais baixa diretamente relacionada a hardware, a camada intermediária relacionada mais à parte de organização e gerenciamento das funções, e a camada superior mais relacionada à interface das aplicações. Esse tipo de arquitetura de um sistema operacional, ela é muito usada porque as suas funções que são interdependentes uma da outra,
permite que você faça atualizações em um software sem que você afete todo o sistema. Esse tipo de sistema é meio que organizado em privilégios, onde a camada mais baixa tem um privilégio de ter mais acesso ao hardware e conforme essa camada vai subindo, esse privilégio diminui. Mas esse sistema, ele também é meio limitado. Ele é limitado porque devido a essas camadas terem cada uma função, ele acaba gerando um empilhamento muito grande de várias funções diferentes em um sistema só. Isso acaba gerando muitos danos e deixando mais lento e tal o funcionamento desse sistema. A gente pode ver o sistema em camadas sendo muito utilizado no Multics, mas em sistemas mais modernos e atuais, ele é aplicado de uma forma mais moderada, não tão intensiva para não gerar esse problema do empilhamento. Como, por exemplo, o iOS e o Windows 11, que usam o sistema em camadas com moderação para poder aprimorar o seu software, porque assim eles podem atualizar uma parte específica do sistema sem afetar todo o resto, sem que gere algum problema para as outras partes que não precisam dessa atualização. Um sistema micronúcleo é uma arquitetura que usa um núcleo mínimo, o micronúcleo, para gerenciar apenas funções essenciais, como memória e comunicação entre processos. Outras funções, como sistemas de arquivo e drivers de dispositivos, são executadas como processos de espaço de usuário. Isso cria um sistema modular, flexível e seguro, onde os componentes podem ser adicionados ou removidos dinamicamente, sem afetar a estabilidade do núcleo. Alguns exemplos de sistemas operacionais que adotam a abordagem do micronúcleo são o Quinix e o Hurd. O Quinix é conhecido por sua confiabilidade e é comumente usado em sistemas embarcados e críticos, empregando um micronúcleo altamente modular para oferecer desempenho e segurança. O Hurd, parte do projeto GNU, utiliza um micronúcleo chamado Mesh, sendo projetado para ser altamente modular e oferecer flexibilidade. Os lados positivos de um sistema micronúcleo são a divisão do sistema operacional em componentes distintos, que facilita o desenvolvimento de testes e manutenção, permitindo atualizações granulares sem afetar o sistema inteiro. E, ao manter apenas funcionalidades essenciais no micronúcleo e mover o código de alto nível para serviços no espaço de usuário, reduz a superfície de ataque do sistema, melhorando a segurança. Os lados negativos destacados são o desempenho, a comunicação entre serviços e micronúcleo podem diminuir o desempenho do sistema devido à sobrecarga introduzida, e a compatibilidade e disponibilidade de drivers, que pode ser mais difícil de garantir a compatibilidade com uma ampla variedade de hardware em sistemas de micronúcleo, resultando em disponibilidade reduzida de drivers para dispositivos menos comuns. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham conseguido entender tudo aquilo que a gente tentou mostrar para vocês, com exemplos, explicações, e obrigada por ter assistido. Agora nós vamos abrir para responder as perguntas, se alguém tiver alguma, mas de modo presencial.